nome é Gracineia Santos, eu sou formada em História há 20 anos. Há 18 anos sou professora no ensino público da Prefeitura de São Paulo, 18 anos na Zona Leste de São Paulo. Sou formada em História, como eu já disse, e a minha formação, História Cultural e História das Minorias. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as ganhadeiras, que eram escravizadas, que trabalhavam no comércio, principalmente nas grandes cidades do Brasil Colônia, Brasil Império. Tá? Nesse sentido, nós vamos começar falando sobre um assunto importante até nós conseguirmos entrar na questão relativa às ganhadeiras. Precisamos, a princípio, quebrar algumas coisas que nós temos a tendência toda vez que falamos em África. O quê? Toda vez que se fala em África, qual é a nossa primeira sensação? E qual é a sensação quando eu falo em África na sala de aula? A primeira coisa que as pessoas pensam é num continente empobrecido, um continente adoecido e um continente dependente. Essa, normalmente, é a visão que se tem sobre a África. Porém, nós vamos falar hoje aqui sobre uma África que pouco se fala, que é a África do comércio. A África, que desde a Idade Antiga até meados do século XVIII, é uma África de comércio, de riquezas, de reinos, reis, rainhas. Normalmente, quando a gente fala em África, as pessoas já vão direto para o Egito. Então, o Antigo Egito é a referência para praticamente 90% das pessoas de reinos, rainhas e da África do Norte, a parte norte da África. Então, todo mundo lembra das pirâmides, lembra dos hieróglifos, lembra da força desse império. Mas, praticamente, só isso que as pessoas conhecem enquanto reinos africanos. E não é só isso que existiu. Juntamente com os egípcios, nós estamos falando da Idade Antiga, nós tínhamos o reino de Cartago. O reino de Cartago, ou os cartagineses, eram exímios comerciantes. Eles dominavam rotas importantíssimas para a época, de comércio e de trocas. Nós tivemos reinos de Gana, de Mali, da Etiópia, nós tivemos os Zulus no século XVIII. Reinos importantíssimos, que comercialmente falando eram os epicentros de distribuição de produtos diversos. Riquezas da África, ouro, diamantes, toda essa rota passava pela África. Europeus e africanos e asiáticos mantinham rotas constantes de comércio. Então a África sempre foi o centro comercial da antiguidade até meados do século XVIII. E por que nós dizemos isso? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que vocês entendam o que nós vamos falar posteriormente a respeito das ganhadeiras. Como a gente vai tratar esse assunto. Nós vamos tirar a África do empobrecimento e da falta de movimento e vamos colocar no maior movimento comercial de todos os tempos, incluindo a escravização dos seus povos. Então, dito isso, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a escravização dos povos africanos. A escravização, ela se deu principalmente a partir do século XV, com as rotas comerciais estabelecidas em busca, principalmente dos artigos indianos, as especiarias. Provavelmente vocês já ouviram falar. Essa rota, ela era uma disputa constante entre portugueses e espanhóis. E, digamos assim, para que um levasse vantagem sobre o outro, Portugal, principalmente por ser um país constituído nesse momento, uma nação constituída com língua própria, moeda, com universidade e com uma frota bem grande de navios para comércio,
decidiu então buscar uma nova rota para a busca dessas especiarias. Essa nova rota, ela sairia da rota que se fazia comumente, que era uma rota que se pagava muitos impostos, então encarecia muitos produtos, e quando os portugueses chegavam na Europa com os produtos, eles não conseguiam tanto lucro quanto eles precisavam. Então eles pensaram que a melhor forma e a melhor maneira de burlar essa rota e buscar um novo caminho seria contornar o continente africano. Na cabeça deles, essa forma seria uma forma de fazer diferente e de buscar os produtos sem pagar impostos e ter um lucro bem maior em todos os produtos que eles foram buscar. Nós estamos falando de tempero mesmo, então, e seda, e porcelana, e tudo que eles podiam buscar, principalmente naquele pedaço indiano na Ásia, e trazer de volta para a Europa para vender. Nesse processo de busca por essa nova rota, os portugueses começaram a descobrir a África. Descobrir, quando eu digo, não no sentido de como a gente entende descobrir, que é chegar lá e tomar posse apenas. Eles descobriram mesmo, eles identificaram, eles mapearam a África. Eles mapearam principalmente os seus pontos principais de comércio e mapearam os seus pontos onde eles poderiam instituir, digamos assim, pontos de dominação. Então, onde eles construíram fortes e onde eles atracavam e onde também eles faziam o transporte futuramente da população escravizada que eles trariam para a América. Então, os portugueses, a partir do século XV, as grandes navegações, o início do capitalismo como um sistema de vida, né? Um sistema de organização de vida, eles começaram então a mapear a África e a partir desse mapeamento eles trouxeram e identificaram onde eles poderiam também, além da Ásia, conseguir lucros, produtos e, neste caso, né, a população que serviria como mão de obra escravizada nas suas futuras colônias, principalmente aqui no Brasil. Então, pensando nisso, pensando nesse mapeamento, pensando que Portugal descobriu essa nova rota e que dentro dessa nova rota também fora descoberta uma forma de obter novos produtos, de obter novos domínios e principalmente de obter mão de obra a custo zero, né? Nós estamos falando dos escravizados. Portugal, então, decide, e todo um processo para isso, que essa mão de obra iria para as suas colônias. Então, nós temos povos da África comumente comerciais, povos que lidavam com o comércio, como eu disse para vocês, desde a Idade Antiga até meados do século XVIII. Né? Então, povos que já tinham um processo comercial muito grande, muito apurado, nós estamos falando sim dos negros africanos, eles vêm para o Brasil como mão de obra escravizada pelos portugueses e aqui no Brasil eles vão se colocar, a princípio, ser colocados e ser comprados para as fazendas. Então nós vamos começar aqui a quebrar um outro estereótipo, que é o escravizado que só trabalha na fazenda e que só trabalha na fazenda e vive na senzala. Somente isso. Senzala, fazenda, plantação, senzala. Vamos quebrar isso aqui um pouquinho. E nós vamos quebrar para poder falar do nosso assunto principal, que são as ganhadeiras, que são as escravas de ganho. Então, nós vamos falar o seguinte. A princípio, sim, os escravos vieram para as colheitas. E nessas colheitas, eles trabalhavam apenas como agricultores. Eles não tinham nenhum processo comercial envolvido, a não ser a sua venda dos senhores e dos traficantes a princípio e dos senhores que os compravam quando eles chegavam aqui, destinados principalmente às lavouras. Os homens mais fortes das lavouras, as mulheres mais fortes e jovens também para as lavouras e as mulheres mais velhas para casa, para a cozinha e para os afazeres domésticos e cuidar dos filhos, dos senhores e da casa.
Porém, nós tivemos também, e aí alguns séculos depois da chegada dos primeiros escravizados, então, o nosso período principal do nosso recorte, do século XVIII ao século XIX, nós tivemos o fenômeno dos escravizados das cidades, que é um outro processo, diferente dos escravizados das fazendas. Então, os escravizados das cidades são os escravizados que nós vamos chamar de escravos de ganho ou ganhadeiros e ganhadeiras, tá bom? Esses escravos, eles tinham um processo diferenciado dos escravos das fazendas. Então, eles tinham um certo privilégio em relação aos da fazenda. Por quê? Porque os escravos das cidades, eles tinham maior mobilidade. Como eles precisavam vender os produtos que lhes eram imputados pelos senhores, eles tinham uma mobilidade muito grande dentro das cidades. Alguns eram fixos, mas a maioria deles precisavam andar e circular com os produtos para vender. Tá bom? Esse processo das ganhadeiras e dos ganhadeiros, ele não era previsto em lei. Então, nós não tínhamos uma lei do Estado que garantisse os direitos ou mesmo as porcentagens que eles tinham que dar para os seus senhores. Isso tudo eram contratos que eram feitos entre as partes. Então, os senhores, eles propunham aos seus o valor que deveria ser, a porcentagem que deveria ser tirada desse trabalho para ser lidado no fim do dia ou numa data específica. E os escravizados que trabalhavam, os ganhadeiros ou os ganhadeiros, teriam que, ao fim do trabalho do dia ou da data estipulada pelo senhor, eles tinham que dar essa porcentagem. Isso acabava acontecendo, apesar da dificuldade, porque pensem numa cidade pequena, que eram cidades pequenas, e essas cidades pequenas com centenas de vendedores para lá e para cá, vendendo basicamente os mesmos itens, e esses escravizados, que, como eu disse para vocês, eram em duas categorias, né? As mulheres e os homens com trabalhos mais pesados, as mulheres com os trabalhos mais voltados aos comércios, e nós tínhamos, dentro dessas duas categorias, mais uma divisão, que eram os livres e os ainda escravizados. Os escravizados pagavam a porcentagem para o senhor, e os livres, normalmente não. Os livres, eles, a não ser que eles trabalhassem no comércio, esses escravizados livres, eles guardavam todo o valor que recebiam para si. Porém, existia digamos assim, essa disputa pelo comércio, pelo espaço, né? Essa disputa pelo espaço, ela era natural, já que nós tínhamos centenas de trabalhadores escravizados ou não nessa circulação comercial. Essas ganhadeiras, e agora nós vamos falar das mulheres em específico, elas tinham como principal fonte de renda e de comércio, principalmente artigos alimentícios. Então, as mulheres, elas voltavam o seu trato comercial para os alimentos. Então, nós estamos falando de frutas, de miúdos, de animais, de tecidos. Também elas trabalhavam com a parte perecível, então nós estamos falando de peixe, de carne, de alimentos já preparados. Então, elas focavam e era focado nelas esse tipo de trabalho. Também existiam as que vendiam café, por exemplo. Nós estamos falando de um artigo que hoje todo mundo tem em casa, todo mundo tem aquele cafezinho para fazer em casa. Mas no período do colonial e do império, e principalmente no colonial, não existia. Não era um artigo para qualquer pessoa. O café ele era vendido de porta em porta, porque era um artigo que vinha da Europa. Nós não tínhamos ainda aqui no Brasil tão fortemente o plantio de café. Né? O açúcar era um outro artigo que era muito caro, não era qualquer pessoa que tinha açúcar em casa. E as mulheres ganhadeiras trabalhavam também com doces. Então, eram artigos que, de uma certa forma, elas tinham uma rentabilidade um pouco maior, justamente por serem artigos não tão difundidos no comércio desse período. Essa porcentagem, esse contrato que o senhor fazia,
ele normalmente era respeitado, né? Os senhores costumavam respeitar, até porque existia um lucro real e esse lucro real era passado a eles. E o comércio das ganhadeiras, ele tomou um vulto tão alto, tão grande, que muitos senhores só viviam disso. Então, eles largavam seus comércios, eles deixavam o que eles faziam anteriormente, alguns deixaram até as fazendas para viver de arrendar escravas de ganhadeiras. Porque as mulheres, elas tinham um tiro comercial muito apurado, as mulheres negras. Porque elas já vinham daquela África que eu falei para vocês, que a gente desconstruiu, aquela África comercial. As mulheres eram responsáveis também na África pelo sustento da família e elas eram excelentes, exímias comerciantes. Aqui no Brasil não foi diferente. Quando elas chegam escravizadas, elas também vão ser as melhores comerciantes, porque elas trazem isso, que já é uma prática comum a elas nas terras africanas. Essas mulheres, elas eram já procuradas em um determinado ponto via jornais. Existiam anúncios nos jornais procurando, principalmente as mais jovens, que eram entre 14 e 18 anos, e posteriormente as mais maduras para outros tipos de trabalho. As mais jovens, normalmente, era para circular na cidade. Aí a gente já tem a questão de ser jovem, de ter mais força para esse tipo, mais agilidade também, para esse tipo de trabalho. Então essas mulheres mais jovens, algumas eram levadas para as casas para trabalhar, como, por exemplo, ama de leite, mas também estavam nas cidades trabalhando no comércio de frutas, legumes e etc. Vale falar também que as escravas de ganho, elas se tornaram o principal foco comercial do Brasil. Então, toda a movimentação comercial nas grandes cidades ficou na mão dessas mulheres. Elas se tornaram bastante poderosas no que tange ao comércio. Existia até o fato dessas mulheres conseguirem, a partir do trabalho e desta organização e dessa força comercial, elas conseguiram, inclusive, cortar o atravessador. O processo de trabalho e do comércio dessas mulheres ganhadeiras se tornou tão forte que elas já conseguiam seus produtos diretamente do produtor. E elas dominavam alguns setores do comércio que nem o homem, nem sequer os senhores brancos conseguiam dominar. Por exemplo, o setor de perecíveis. Todo o setor de perecíveis, em determinado momento, nós estamos falando aí do século, principalmente do século XVIII, ficou na mão dessas mulheres ganhadeiras, dessas trabalhadoras do comércio da citadina. Essas mulheres, elas dominavam esse comércio e elas pegavam esses produtos diretamente dos produtores e, com isso, elas tinham muito mais lucro. Vou lembrar a vocês uma coisa importante, que eu falo em lucro aqui para as escravizadas, mas não o lucro na realidade não é para elas, né? O lucro é para os seus senhores, as escravizadas. As mulheres livres, né, as negras livres, as ganhadeiras livres, elas passam em determinado momento a serem enquadradas nos comércios locais, das quitandas, das pequenas mercearias da época, justamente porque esse comércio cresceu tanto e as mulheres negras tinham tanta hegemonia dentro desse comércio que foi necessário então colocar, e meio que um movimento natural, essas mulheres livres nesses comércios locais. E dentro desses comércios elas obtinham bastante lucro, bastante rentabilidade para aquilo que elas se propunham a fazer. As mulheres, né, essas mulheres escravizadas que trabalhavam no comércio de rua, normalmente, e era comum que elas fossem vistas com seus filhos. Então elas levavam os filhos junto para vender os seus quitutes, vender frutas, suas roupas, tecidos e tudo ou qualquer produto que elas comercializavam. Isso denota o quê? Denota que essas mulheres, elas já eram o arrimo de família. Ali elas já cuidavam sozinhas dos seus filhos.
E aí nós podemos linkar então com o momento atual em que nós vemos grande parte das famílias brasileiras cuja mãe é o arrimo da família, é ela que provém, é ela que cuida. Algumas, inclusive, também como essas mulheres que nós estamos falando do século XIX e XVIII, com o empreendedorismo, como se chama hoje. Então, em artesanato, em grupos de mulheres, em associações, né, em grupos que trabalham com artesanato, com venda de artigos para a população em geral. Essa venda de produtos lá das mulheres ganhadeiras, das negras ganhadeiras, elas também eram feitas basicamente para a população que a cercava. Então a gente não está falando de vendas e comércio para pessoas ricas. Nós estamos falando que essas mulheres, dentro do seu ofício, elas vendiam para outros escravos. Vendiam, esses escravos compravam para si, para os senhores. Elas vendiam para pessoas não escravizadas, pessoas livres e de baixa renda. Então, esse comércio girava entre elas, girava basicamente entre os escravizados. Então, a gente também pode jogar essa fala com o que nós vemos hoje. Você que trabalha com empreendedorismo, que trabalha nessas associações, que trabalha com artesanato, que trabalha com algo que você mesma produz. Quem são os seus clientes? Quem são as pessoas que compram os seus produtos? São aqueles que estão ao seu redor, são as pessoas que frequentam aquele lugar em que você está vendendo e trabalhando. Mais ou menos a mesma coisa com essas ganhadeiras. Existia uma forma, inclusive, de escolher essas mulheres. Então, naquele momento, se escolhiam as mais jovens, as mais ladinas, como se dizia. Ladino é um termo para agilidade, para esperteza, então teria que falar bem português, não poderia não ter esse domínio, porque ela dependia muito da fala e de convencer as pessoas a comprar seu produto. Voltamos aqui a falar que os produtos eram basicamente os mesmos. Então nós poderíamos ter N vendedoras de peixe no mesmo espaço. Então quem é que ia vender mais peixe? Aquela pessoa que tivesse maior agilidade com a venda, que tivesse maior facilidade em convencer os clientes a comprarem o seu peixe. Devido ao crescimento desse comércio, lembra que eu falei para vocês que não tinha nenhuma regulamentação governamental do Estado? Devido ao crescimento desse comércio e como esse comércio começou a dominar as cidades, o governo decidiu então que era necessário regulamentá-lo. Uma das coisas que era proibido para uma escrava de ganho era a prostituição. Essa era uma das coisas que era proibida. Né? Uma escrava de ganho nunca poderia ser colocada no ofício como prostituta. Ela não poderia se prostituir. Existiam senhores que burlavam a lei, mas isso era totalmente proibido. Tá bom? Então as mulheres escravizadas, as negras que trabalhavam com ganho, elas deveriam estar inseridas num ganho comercial, ou seja, venda e troca de produtos. Não existia a possibilidade do governo, né, uma possibilidade legal dessas mulheres serem arregimentadas para a prostituição. Isso é uma coisa importante da gente salientar aqui. Esse comércio, ele é importante de ser colocado porque hoje nós vemos que o empreendedorismo negro, né, o Black Money, como se fala hoje, ele está inserido nas nossas vidas. Então nós vemos, como já foi dito aqui, associações, nós vemos mulheres negras se movimentando e se colocando no comércio, fortalecendo o seu atributo comercial, o seu produto. Elas estão se organizando de forma que esse comércio seja o arrimo da sua família, o sustento, e que os seus produtos e o seu talento seja explorado. Essas mulheres ganhadeiras, apesar de todo o sofrimento, e a gente não vai romantizar aqui, dizer que era
as mil maravilhas, porque não era. Então, uma mulher que trabalhasse com o ganho no século XVIII, por exemplo, ela era uma mulher que envelheceria muito rapidamente. Por quê? Porque ela, por exemplo, uma mulher que não tinha uma banquinha, uma banca estática, no local escolhido pelo seu senhor ou pelas autoridades locais, que teria que andar a cidade toda, por exemplo, com um tabuleiro na cabeça, vendendo seus produtos. É um trabalho muito pesado, é um trabalho muito difícil. Então ela vai carregar peso, ela vai andar quilômetros, ela vai ter que além de carregar o peso, ela tem que se preocupar com o valor que ela tem que destinar, a porcentagem que ela tem que dar ao seu senhor. Ela tem que se preocupar com as crianças, que muitas vezes, como eu disse, elas carregavam juntos, elas não deixavam em casa, porque era perigoso também deixar as crianças sozinhas em casa. Essa mulher, ela teria um período de vida muito curto. Então são mulheres que aos 30, 40 anos, quando chegavam aos 40 anos, já estão bastante envelhecidas. Não foi uma vida fácil, não era fácil ser uma ganhadeira, porém o tino comercial e o talento dessas mulheres para esse processo tornou esse comércio muito forte, tornou esse comércio uma forma de ganho e de vida que extrapolou qualquer pensamento da época. Então, lembrando que já foi dito aqui que o Estado não regulamentava a profissão. Lembra do que eu disse? Pois é. Devido ao crescimento do comércio e desse trabalho das ganhadeiras, devido à expansão em que esse trabalho se deu, então agora nós temos centenas de mulheres trabalhando nas cidades, perambulando pela cidade, com suas bancas, suas quitandas, estabelecidas em pontos estratégicos, o Estado começou a perceber que era necessário regulamentar esse trabalho. Por quê? Principalmente porque temia-se que esse estado de coisas, de trabalho, de movimentação, que isso pudesse gerar alguma espécie de organização entre os próprios escravizados para uma insurreição ou para algum processo de revolta, visto que essas mulheres elas tinham acesso a lugares que nem todo mundo teria, porque elas perambulavam pela cidade para vender seus produtos. E na cabeça, principalmente das autoridades, essa perambulação, esse caminhar pela cidade, essa movimentação contínua dessas mulheres poderia trazer a uma organização maior. E nessa organização maior nós teríamos o quê? Nós teríamos revoltas. E possivelmente essas revoltas não poderiam ser contidas justamente porque elas estariam organizadas. Então, dentro do aspecto estatal, viu-se então a necessidade dessa regulamentação. Essa regulamentação também trouxe alguns pontos importantes. Primeiro deles, uma mulher, uma escrava negra, trazida para o ganho, ela não poderia ser colocada dentro do trabalho de prostituição. A prostituição era um dos pontos proibidos na regulamentação dessa profissão, né, desse trabalho. No caso, alguns senhores eles burlavam a lei, mas esta proibição era o ponto chave dentro dessa regulamentação do trabalho das ganhadeiras. Uma outra coisa importante é dizer que o papel dessas mulheres dentro dessa sociedade escravocrata, uma sociedade opressiva, uma sociedade com uma população bastante empobrecida, era harmonizar a dura vida que se levava nesse período. E essa harmonização era trazida por essa movimentação. Então essas mulheres, elas movimentavam o comércio, mas elas também tinham essa função de harmonizar o ambiente onde elas estavam, porque elas conversavam, porque elas vendiam, porque elas tinham estratégias de venda diferenciadas, porque nas suas bancas eram onde se batiam
se conversavam, onde as pessoas interagiam. Então essa interação, ela trazia uma amenização, né? Ela amenizava a dura vida que se levava dentro de uma sociedade colonial como a brasileira, né? Baseada no uso da mão de obra escrava, no uso da mão de obra opressiva e de castigos e de muita violência. Principalmente porque os principais clientes dessas mulheres eram justamente os próprios negros e a população de baixa renda. Né? A partir da Lei do Ventre Livre de 1871, essas ganhadeiras, né, elas tiveram a possibilidade de pecúlio. O que é o pecúlio? O pecúlio é a possibilidade de juntar valores financeiros. Então, essas mulheres poderiam, a partir desse momento que era proibido antes, elas conseguiram, a partir da Lei do Ventre Livre, foi liberado ter um dinheiro guardado. E esse dinheiro normalmente era usado como anterior, mas agora oficialmente, para comprar suas alforrias e as alforrias dos seus filhos e muitas vezes dos companheiros e familiares mais próximos. Então, para terminar o nosso bate-papo, o que eu quero dizer é que essas mulheres de extrema importância para o comércio do seu tempo, século XVIII e XIX, que elas sirvam para que nós, mulheres pretas do século XXI, sejamos mais fortes, que nós estejamos juntas, que nós possamos lutar por um Brasil melhor, para os nossos filhos, para os nossos descendentes e para os que estão aqui agora conosco. Que nós sejamos uma só dentro desse processo antirracista, anti-intolerância, anti-opressão e anti-violência. Agradeço toda a produção do Mandala Festival, um prazer enorme estar aqui, falar com vocês nesse dia e espero que a minha fala e que o que eu trouxe para vocês faça diferença no dia de vocês. Muito obrigada, um beijo e até breve.